Atitudes que te transparecem um homem fraco. Já tem um tempinho que eu não faço um vídeo assim bem voltado para o público masculino, mas eu gosto de falar sempre de uma forma muito geral aqui. Então eu gosto de abranger o conteúdo e falar bem voltado para homens e mulheres mesmo. Esse geral, sabe? Bem distribuído, tanto os homens como as mulheres aqui, acompanhando os conteúdos do canal. É essa a minha intenção, cara. Por a gente ir um pouco mais além, na profundidade do assunto, a gente entende que o homem, ele foi criado com a finalidade de se sentir útil, de ser um cara provedor, de se tornar um homem eficiente para a própria vida e para a vida das pessoas que dependem dele ou vão depender dele. Então, até uma certa idade, eu acho que o homem ele sente essa necessidade, assim como eu já venho sentindo há um bom tempo. Então vamos para as atitudes que te torna ou te transparece um homem fraco para a sociedade. E qual o ajuste, né, de cada uma delas. A primeira atitude é a bondade excessiva. A gente tem uma constante vontade de agradar as pessoas, principalmente as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente se sente cativado, que a gente não quer perder vínculo, que a gente não quer perder amizade e muito menos relacionamento. Quando você age com essa atitude de bondade excessiva que eu estou falando aqui, é você exagerar nos favores, é você confundir bondade com um favor excessivo sem necessidade. Entende? É você se doar para alguém sem a condição real que você tem. Então, ser bom, cara, não é errado ser bom, né? Jesus era bom, já dizia na Bíblia. Mas Jesus não era um homem bom com aquela nobreza sem sentido. Jesus tinha sentido na sua nobreza, tá? Ele era bom, mas ele era justo. Ele era humilde, mas ele era confiante. Então Jesus era bom com firmeza. Ele era bom com as pessoas que realmente estavam ali dispostas a segui-lo. E as pessoas que não queriam seguir, ele não forçava a barra, ele não gastava a energia dele à toa, porque ele entendia que a bondade ela não precisa ser vista, né? A bondade ela precisa ser praticada. E quando você pratica a bondade, ela vem da sua livre e espontânea vontade real de ser alguém bom. E não, caramba, olha como eu sou bom, assistam a minha bondade, olha só, eu sou um homem bonzinho, goste de mim, porque eu sou muito bom, você não vê ninguém bom assim. Então, assim, não tem finalidade, não existe sentido nisso. Bondade excessiva. Quando você mostra para as pessoas que você é uma pessoa que, além de ser boa, humilde, você também é firme nas suas ideias, nas suas intenções, você também é confiante em quem você é, no que você acredita, no que você preza e não negocia. Você entende? Então isso vale para tudo. Amizade, círculo social que você vive, que você frequenta, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, sei lá, a faculdade que você frequenta, a escola que você frequenta e relacionamentos. Então, na maioria das vezes, você vai desagradar pessoas querendo ou não querendo. Então não tenha medo de desagradar, meu amigo. Esse é o ajuste nesse tipo de atitude que vai tornar a sua presença mais bem vista, mais representável. Você vai sim ganhar respeito real das pessoas quando você não tiver medo de desagradar. Jesus Cristo não tinha medo de desagradar ninguém. Ele pregava a palavra sem medo algum, sem vergonha do que ele acreditava e do que ele realmente carregava por ser simplesmente o Filho de Deus. Ele é um dos membros da Santíssima Trindade. Deus é um só, uno e trino. Então Jesus era Deus. Ninguém mais poderia ser mais confiante que Jesus para representar a própria palavra. Então ele desagradava assim muitas pessoas. Jesus tinha inimigos. Então você vai ter inimigos, cara. Você não vai ser diferente. Então bondade excessiva muitas vezes vai te colocar numa posição inferior às pessoas. Como se você tentasse pedestalizar as pessoas ao seu redor. Pedestalizar tudo aquilo que você quer manter vínculo, talvez, relacionamento, amizade.
E isso muitas vezes pode te demonstrar ser um homem fraco. Então ajusta isso, não tenha medo de desagradar. Age conforme primeiro as suas próprias intenções e vontades reais, cara. Autenticidade. Eu sou bom porque eu sou bom. Beleza, eu te ajudei, mas eu não quero que isso seja anunciado, não, irmão. Tá? Beleza, você precisou da minha ajuda, eu te ajudei, tá ajudado. Mas foi uma ajuda real, com intenção real, pura e verdadeira. Tá? Tô conhecendo você, eu quero um relacionamento com você, gostei de você, mulher que eu, inclusive, até me apaixonei. Fui real. Mas eu também não tenho necessidade de querer concordar com tudo porque você acha que só você tem razão ou parece que você está na vantagem além de mim. Não, eu sou um cara bom, mas eu também sou um cara que eu imponho os meus limites e eu não deixo de lado a minha confiança própria no meu potencial. Então tem coisas que eu de repente posso desagradar essa mulher que eu estou conhecendo em um relacionamento e tudo certo. Se ela não gostar, a vida que segue para cada um. Então é exatamente isso, você não pode ter esse medo. Bondade excessiva só te leva para o fundo do poço. Muitas vezes você vai se confundir pensando que o mundo é ruim, as pessoas é ruim, as mulheres são ruins, ninguém presta nesse mundo porque eu sou bom. De repente você enxerga o mundo como uma maldade pura porque você é a única pessoa boa que existe, mas na verdade você está agindo com exagero. Você está sendo bom a ponto de ser desnecessário. Então, essa é a primeira atitude que você tem que ajustar. Não tenha medo de desagradar as pessoas por ser simplesmente quem você é. Segundo tipo de atitude aqui que te transparece ser um homem fraco é a atitude da hesitação. E eu quero ser bem específico sobre a hesitação aqui nas suas expressões, na sua forma de se expressar. Tipo eu, estou fazendo o vídeo aqui, e se eu fosse uma pessoa muito hesitante no que eu falasse, se ao expor as minhas ideias e falar sobre tudo o que eu acredito aqui, e sobre tudo que eu afirmo aqui como a finalidade de você chegar a uma certa compreensão no assunto do vídeo. Se eu for uma pessoa que hesita, que está o tempo todo indeciso em falar o que eu tenho que falar, eu vou demonstrar falta de confiança nas minhas próprias ideias. É como se eu não estivesse agindo congruente com o que eu estou expressando aqui. É como se a minha postura não estivesse congruente com o que eu falo. Então é exatamente sobre isso. A hesitação constante nas suas expressões, principalmente, está te transparecendo ser esse homem inseguro que não tem certeza das próprias intenções. A hesitação, ela parte muito disso. E ela te transparece ser um homem inseguro até. Então é tomar cuidado com isso, e o ajuste sobre isso é você ser mais decisivo, mais assertivo nas suas tomadas de decisões, ao falar algo, ao ser mais direto até, se for possível. Então assim, mais simples nas suas expressões. Simplesmente isso, cara. Desbasta, corta o máximo possível de hesitação que está tendo aí nas suas expressões, tá? Não hesite, mas seja sim mais afirmativo nas suas ideias, no que você expressa, né? É o famoso frame forte. Você expressa algo com muita certeza e foda-se quem quiser debater com você. Tá tranquilo. Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu acredito, eu tenho certeza do que eu nutro como pensamentos, crenças em mim. Tá? Não que eu tenha razão de tudo, mas eu sei exatamente o que eu estou expressando a partir de mim, dos meus sentimentos e emoções. E isso começa de quem eu sou. Então, cuidado com a atitude de hesitar. Ela está te transparecendo ser um homem e até mesmo uma pessoa fraca. Terceiro tipo de atitude. Atitude da timidez. A timidez ela não poderia ser bem considerada uma atitude, mas é como se quando você agisse com timidez fosse um tipo de atitude que mata também a sua personalidade. E eu sou uma pessoa cúmplice disso. Eu me identificava bastante com isso na versão passada, como eu sempre gosto de falar aqui, versão passada. Eu carregava a timidez, eu era inseguro. A timidez ela é ajustada de forma prática e exposta, né? Você precisa se expor
gradualmente, como eu já falei sobre exposição gradual aqui nos vídeos do canal. E muitas pessoas também desse nicho do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal falam muito sobre exposição gradual. Principalmente as pessoas que elas abordam muito o nicho específico de interação social, né? Tem um canal aqui no YouTube, grande até, sobre isso, interação social. Um dos caras que explodiu nisso foi auge, assim, foi, sabe, ele foi prime em interação social, que é o Edigas, que ele simplesmente fazia e faz vídeos até hoje abordando mulheres e conversando, expondo as ideias e opiniões que ele tem e sendo muito intencional, até a ponto de conhecer a mulher mais intimamente, de marcar um date e tal. Então isso é muito foda, né, cara? O homem que ele parte para esse tipo de atitude, ele tá dando tchau de uma vez por todas para timidez na personalidade dele. E eu até adotei esse tipo de postura um tempo no canal, né? Quando foi bastante a vibe. Abordar pessoas desconhecidas nas ruas e mulheres era o meu alvo principal. Isso foi muito intencional da minha parte, porque eu queria abordar de vez, eu queria abortar de vez a timidez na minha personalidade. Isso me ajudou bastante, me fez até ter a real certeza do que eu realmente estava me transformando. Eu realmente me tornei um cara mais aberto, mais extrovertido. Porém, ainda carrego boa parte da minha personalidade mais fechada, mais introvertida. E introversão não tem nada a ver com timidez. Mas eu sim superei muito aquela timidez do passado. Então hoje eu sou outro Frederico. Então o ajuste da sua personalidade é esse, cara. Exposição gradual, né? Arranca de vez a sua timidez, se expondo gradualmente de forma intencional. Se você tem medo de falar com as pessoas, tem medo de falar com mulher na rua, começa a abordar aos poucos, né, de forma muito intencional e estratégica. Perguntas necessárias, perguntas que te levam a certa finalidade, ser significativo. Então eu já fiz vídeos falando sobre isso. Isso é importantíssimo, tá, cara? Então abandona de vez a timidez da sua personalidade, porque ela te transparece um homem fraco. Último tipo de atitude que a gente precisa falar aqui é a atitude da ineficiência. Isso cabe muito, né, como exemplo para os homens. Porque quando você é uma pessoa ineficiente, é visto como aquela atitude de que você é imprestável, inútil. Parece que você não tem uma utilidade própria, né? Tipo, cara, o que você faz hoje que você se vê como um homem útil? Por exemplo, o mínimo possível, que é cuidar das suas próprias coisas, ter a sua própria grana, conquistar a sua independência, se tornar uma pessoa, um homem autossuficiente. Aí, cara, já te traz, assim, boa parte da sua confiança pessoal, né? Que você sabe que você é um cara que se vira na vida, você não depende mais, não dá mais trabalho para sua família, para sua mãe, para seus pais. E você é esse cara que hoje se vê autossuficiente, independente. Então isso, assim, faz bem para o homem. É de grande importância você começar a prezar a ser uma pessoa autossuficiente, a se tornar um homem autossuficiente, a se tornar primeiramente um homem independente, um homem que assume as responsabilidades da sua própria vida. Então isso te prepara para um futuro bom com a sua família, com a mulher que você tiver do seu lado. Enfim, você se torna assim esse homem eficiente para o mundo. Se tornar um homem eficiente para o mundo, muitas vezes não é você se enxergar como um herói, eu vou salvar o mundo sendo um homem autossuficiente, mas sim você colabora para o mundo, você colabora para as pessoas que vivem no seu círculo social, para as pessoas que vão depender de você futuramente, talvez, e até mesmo para sua família, de onde você veio, né? Quem sabe você vai chegar nesse nível de um dia poder ajudar elas, né? Poder ser alguém eficiente para elas, que elas poderão se apoiar e elas vão precisar. Então você como homem precisa representar esse símbolo de utilidade, esse símbolo de prover, proporcionar algo para as pessoas que precisam de você. Você vê a real mudança aí na sua personalidade, na sua presença, e você sentiu o resultado gravitando à sua volta.
É importantíssimo. E espero que você tenha entendido aqui no assunto desse vídeo. Eu fui bem específico, direcionando o exemplo mais para os homens, mas enfim, você pode se identificar, cara, como pessoa que foca em evoluir, em evolução pessoal. Bom, espero que você tenha gostado do assunto, da ideia desse vídeo aqui, e deixa aí o seu comentário, o seu like, como eu estou pedindo sempre aqui de lei, embora a maioria não deixe o like e muito menos o comentário, mas tudo bem. Eu te agradeço por sua presença aqui sempre nos vídeos, e eu estou aqui pelas pessoas que acreditam no meu trabalho e que gostam, acreditam na minha presença aqui, porque é essa a minha intenção, é esse o meu propósito, construir esse canal de pessoas focadas em evolução. Seja um inscrito, se você não for inscrito, seja muito bem-vindo a esse canal de pessoas focadas em evolução pessoal. Vamos continuar nessa constante evolução, galera. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.